Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco aí do mês passado. Foi um mês difícil, especialmente para a gente aqui. Vou comentar um pouco aqui, falar rápido, primeiro dos índices aqui, como é que foram no mundo, depois falar um pouco da atribuição setorial da performance. Aí eu vou falar um pouco como é que está a nossa carteira hoje. E aí depois eu passo para o Elcio e a gente vai para as perguntas e respostas. Bom, mês passado foi um mês difícil, né? Muito, especialmente para a gente aqui. Acho que a gente, assim, perdeu bastante do que a gente tinha no ano, mas, enfim, é a carteira que a gente acreditava, e que a gente continua acreditando. Mas só para passar um pouco nos principais mercados, né? S&P subiu 2,2, Nasdaq 3,7, Ibovespa caiu 4,2, EWZ caiu 8 e o nosso fundo caiu 10. Year to date, né? Então, no ano, o S&P mais 7,8, Nasdaq mais 9,4, Bovespa mais 10,6, EWZ mais 17,9 e o Safari mais 10,5. O que que aconteceu, né? Bom, todo mundo viu, né? Teve o problema das tarifas, e, enfim, de como é que a gente vai lidar com isso, como afeta as empresas aqui. E a gente fez algumas mudanças, né? Umas modificações não foram tão relevantes, mas foram importantes. Durante o mês, a gente desfez uma proteção que a gente tinha depois de uma pernada para baixo do mercado, depois veio uma pernada além. Mas essa opção acabou protegendo um pouco essa put que a gente tinha comprado. E hoje a gente tem uma outra posição em opções maior do que a gente tinha feito anteriormente, que é para um evento também extremo aí que pode acontecer pela frente, né? A gente ainda está nessa negociação de tarifa e que, assim, todo mundo está vendo que não está sendo bem feita pelo governo. Na nossa carteira, o que a gente fez? A gente reduziu alguns setores domésticos durante o mês de julho ainda, mas, como a gente tem falado aqui, a gente tem um cenário aí para o final do ano e até para o ano que vem, que é um cenário bem mais construtivo do que está hoje aí nos preços de mercado. Então, natural que a nossa carteira tenha sofrido mais. O mercado está, né, já há algum tempo muito curto-prazista. Não é o estilo que a gente opera, né? Então, a gente não compra hoje, vende amanhã. A gente monta posição por um prazo mais longo e sente, né? Quer dizer, no mesmo jeito que a gente subiu num dado período aí de abril até junho, a gente devolveu bastante agora em julho, né? Faz parte dessa alocação que a gente faz, né? Que é uma alocação de um prazo um pouquinho mais longo. Não é um prazo de anos, mas é um prazo de pelo menos trimestres, né? Ou de ano à frente. É, então, assim, falando sobre isso, o que que a gente, aprofundando um pouco aqui, da nossa perda de 10 pontos aí no mês de julho, 8,2 pontos foram de, basicamente, quatro setores que são relevantes no nosso portfólio. O varejo, 3,2 pontos, bancos e seguros, 1,9 ponto percentual, incorporadoras, 1,6 e locadoras, 1,5. Não teve, assim, falar o setor 0,1 vai de commodities, que foi ganhador aí no período. E como é que foi nessa atribuição do ano, né, comparando o ano até junho e o mês de julho, né? Até junho, para ter uma ideia, o varejo era 6,8 pontos de contribuição para a cota. Virou 3,6, no acumulado até julho. Então, teve essa perda que eu relatei, né, de 3,2 pontos percentuais. Depois a gente teve incorporadoras, que era 3,7, foi para 2,1. Bancos, que era 4,1, foi para 2,2. Então, assim, onde estavam as alocações principais e que a gente tinha muito ganho, a gente devolveu, né, um percentual importante do nosso retorno no ano. Aí eu vou passar um pouco para composição da carteira do fundo agora, tá? Deixa eu só pegar isso aqui. Exposição que a gente tem hoje, tá, na carteira. Como é que a gente está montado, né?
Hoje eu digo é o fim do mês, né? Hoje já tem algumas pequenas mudanças, mas nada muito relevante. A gente tem bancos com 18,2% do portfólio, que é o mais relevante, incorporadora 17,6%, e aqui um foco grande no Minha Casa Minha Vida, né? As empresas de baixa renda, que andaram bastante, mas a gente acha que ainda tem bastante coisa para acontecer aí nos próximos trimestres para essas empresas. E o varejo com 17% da locação, seguido por locadoras com 15%. E aí a gente tem, como eu comentei anteriormente, a gente tinha uma proteção para o fundo, fizemos outra. Hoje a gente tem um delta aí de aproximadamente 17%, né, comprado em opção. O Notional é bem maior que isso. Acho que é 2/3. 2/3 do fundo, não, o Notional é 2/3 do fundo. O Notion é nessa posição. E o net long da carteira é alguma coisa como 80% hoje, né, sendo, se a gente olhar só as ações, a gente está com 97% comprado e tem essa proteção, então a gente vai para uns 80% de net long, considerando derivativos também. Eu não vou alongar muito, mas só para falar rapidamente, nossa visão é construtiva, né? Como vocês podem ver pela carteira que a gente tem muito pouca coisa em commodities, praticamente net zerado aí, né? O que nós temos de comprado aí, a gente tem principalmente frigorífico, a gente tem alguma coisa em petróleo e materials a gente está vendido, tá? Celulose a gente não gosta também, a gente acha que assim, nesse preço de celulose ou abaixo disso por um bom tempo, né? Assim, se a gente pegar alguma desaceleração que a gente tem visto lá fora e entrada de novas capacidades, a gente não vai conseguir subir preço. Então, acho que tem um desafio grande para as empresas. Então, a gente está pessimista com o setor de celulose também. E acho que o resto eu já falei aqui das posições, muitas posições domésticas, que é um cenário positivo para os próximos meses, barra trimestres. Eu vou passar para o Elson aqui, que ele, assim, eu ia falar um pouco, mas ele vai detalhar tudo, então acho melhor ele falar e depois eu volto aqui para as perguntas, tá bom? Obrigado, pessoal. Legal. Bom dia, pessoal. De fato, acho que se você pensar um pouco o que aconteceu nesse mês, teve algumas coisas aí setoriais, IPI de automóveis, blusinhas e tudo mais que atrapalharam, mas teve um componente macro dominante aqui, né, que explica por que foi um mês que foi, acho, ok para os mercados lá fora, não foi brilhante. Foi bom para S&P, bom para Equities US, para a IEM eu acho que foi um pouco mais espalhado isso, melhor para a Ásia, pior para a Latam. O mercado foi um pouco mais seletivo. Mas foi ruim para o Brasil, foi ruim para os cases domésticos, e basicamente isso foi todo esse imbróglio de tarifas, né? Acho que isso explica 90% da nossa má performance no mês. Vocês viram aí que, pela descrição do que o Marcelo fez da carteira, a gente mudou um pouco mais de bancos, talvez, um pouco menos de varejo de vestuário, mas ainda é uma posição muito pensando em recuperação dos cases domésticos. Um pouco commodity, colocamos um pouco mais de posição na put. Aquela primeira put que a gente tinha não protegeu tanto, a gente colocou um pouco mais agora. Mas numa leitura ainda muito positiva do cenário, apesar do mês mais difícil, tá? Então, deixa eu tentar falar um pouco quais são os drivers, do que a gente gosta, por que a gente tem essa carteira, onde está um pouco o risco e se essas coisas que aconteceram aqui, esse risco que foi para os preços, né, ao longo do mês de julho perduram ou não, a gente acha que não, tá? Mas pela carteira tá óbvio isso, mas assim, vamos tentar falar um pouco sobre isso. Quais são os drivers? Mudam muito, né? A gente gosta da história global, acho que tem um carrego muito bom, tem o rotation do dólar, tem perspectiva de corte de juros lá fora. Essa é uma história em que você tem que estar em ativos de risco, e eu acho que com o rotation do dólar, quando você pensar em EM como classe de ativos, emergentes vão se beneficiar, vão seguir se beneficiando bem. Essa história que está valendo desde o começo do ano. Explica a boa performance dos mercados como um todo, aí fora a US.
US ainda muito bem, assim, os cases das empresas americanas são fenomenais, mas assim, explica por que que essa performance está um pouco mais espalhada globalmente ao longo do ano, tá? Esse negócio continua valendo. Vou tentar falar um pouco sobre isso. Os outros dois drivers aqui, estão meio relacionados, né? Uma questão política, então sucessão. Tem alguns milestones que a gente tem que acompanhar, tem que definir como é que vai ser a passada de bastão aqui do bolsonarismo para um candidato a centro-direita, será que isso vai acontecer ou não? Vou falar um pouco sobre isso e juros aqui no Brasil. Está muito relacionado a esse cenário, ele é meio uma consequência do cenário global bom com risco eleitoral mais positivo, tá? Então, vou juntar essas três coisas aqui. É, no global, eu acho, assim, foi um mês um pouco volátil, né? É isso, foi meio seletivo nos ativos. Teve uma cara muito direcional muito forte, pensando em emergentes. O que eu acho que está acontecendo? E aí, eu acho que no final do mês, com esse payroll, as coisas ficaram um pouco mais claras. Tem uma desaceleração da economia americana. Ela vinha meio esquisita, porque você percebia nos dados de consumo, de demanda agregada, que essa desaceleração estava acontecendo, você não via isso no mercado de trabalho tão forte, tá? Se você pegar o consumo, a média do primeiro semestre, ele cresceu menos de 1%, contra 3% no ano passado. Então, tem uma desaceleração importante. O PIB como um todo ele ficou oscilando por causa de exportações, na antecipação das tarifas. Mas quando você pega a média do semestre, o PIB também americano cresceu perto de 1,25, 1,2, que é metade do que a economia americana cresceu no ano passado. Então, assim, tem tudo analisado, evidente. Então, tem uma desaceleração aqui que está acontecendo. No mercado de trabalho, a gente via isso menos, mas as revisões que saíram no último payroll aí deixaram claro que essa desaceleração está acontecendo também. Você viu mais de 250 mil, 280 e poucos mil, se não me engano, empregos para baixo nos últimos 2 meses. Com isso, se você pegar o payroll privado, então a geração de empregos privada na economia americana está rodando perto de 60 mil na média dos últimos 3 meses. Isso é muito baixo. Isso é meio rabeirinha de recessão das últimas recessões, assim, as 5 últimas recessões que a economia americana fez. Tem um alento para isso, é que o desemprego abriu muito pouco. A gente está em 4,2, estava em 4,1 no mês anterior. A abertura de emprego é gradual. Parece que a oferta está recuando, e tem uma questão aqui também de imigração menor. Então, sim, a tese boa, que é um pouco o que o Fed estava defendendo pré-payroll, é que a oferta e demanda do mercado de trabalho estavam desacelerando juntas. Então, a imigração diminuiu a oferta, é, juros altos, tarifa, fiscal um pouco menos expansionista, estava diminuindo a demanda agregada e diminuindo a demanda de trabalho também. O mercado de trabalho estava bem equilibrado, ainda está bem equilibrado, é verdade isso. Agora, quando você começa a gerar tão pouco emprego, de novo, são 60 mil na média dos últimos 3 meses, muda muito o balanço de riscos, tá? Isso diz que a demanda, o trabalho está desacelerando num ritmo mais forte. Isso diz também que a geração de empregos, ou o total de empregados nessa economia está crescendo muito pouco, que me diz que a massa de rendimentos está crescendo muito pouco, que me diz que o consumo, que já está crescendo a 1,1, a 1%, a menos de 1%, provavelmente vai crescer menos adiante. Esse negócio é meio não linear. Por quê? Porque você vai, com o consumo crescendo ainda menos, você vai contratando menos e aí o processo se realimenta. Essa não linearidade que é gerada por essa relação entre mercado de trabalho e consumo é que acaba jogando a demanda de trabalho mais para baixo. Então, você está olhando o mercado de trabalho em equilíbrio, mas com uma geração muito baixa de empregos, o risco desse mercado de trabalho desacelerar profundamente vai ficando maior. Tá? Eu acho que o Fed vai olhar para isso. Mesmo que ainda o desemprego esteja numa situação confortável, e isso está muito incorporado no speech deles, eles não podem, ainda mais com essa crítica toda que o Trump tem colocado sobre Powell e companhia, eles não podem correr o risco do mercado de trabalho colapsar. Aí seria um erro brutal.
Então, acho que setembro parece bem razoável, a não ser que você tenha uma surpresa muito positiva, no mercado de trabalho de lá, daqui até lá não parece ser razoável. Tem que lembrar também que o efeito de tarifa sobre a atividade passou muito pouco. Vai ver mais efeito de tarifa sobre a atividade ao longo do segundo semestre. Acho que o Fed corta os juros na próxima reunião, então setembro parece que já é bem razoável. O mercado olhava para isso com um pace de um corte a cada 2 reuniões. Talvez o Fed tenha que fazer mais, talvez ele tenha que fazer 3 reuniões até o final do ano, então fazer em todas as reuniões daqui até o final do ano. Não me parece parece um pace bem razoável aí para o tamanho da desaceleração do mercado de trabalho, tá? Isso me diz que o cenário que a gente tem para o global continua valendo, tá até um pouco mais, tem até um pouco de prêmio para esse cenário que a gente enxerga. Você vai ter mais aceleração da economia americana, menos juros, DXY retomando um processo de queda mais acentuado que acelera a apreciação do real aqui, tá? Então, cenário global, eu acho que, sim, o que tem vindo está ajudando mais o nosso case, tá? Uma pena que não veio no começo do mês, ajudaria muito a passar por essa fase do Trump, veio no final, mas acho que ajuda muito o nosso case para frente. Dois, eu acho que a gente tem que falar um pouco de Trump e as definições aqui no bolsonarismo, a prisão domiciliar do Bolsonaro hoje e as definições aí para eleição, os impactos disso para eleição. Trump em si, tarifa, não é uma questão relevante do ponto de vista econômico, só se você olhar só para a tarifa. Falando de menos de 2% de participação no PIB, as exportações para os Estados Unidos, não é isso. E boa parte é commodities, né? Então você sabe que vai desviar, gente. Você vê exportações de carne já indo para o México, provavelmente passando via Paraguai, Uruguai. Assim, commodities eu encaro isso como um problema. Acho que você vai ter uma perda muito menor de exportações, você acaba desviando isso para outros mercados, os mercados se ajustam muito rápido. Tá, então, o impacto sobre a economia de tarifas, o impacto direto é muito baixo. Por que o mercado estressou? O mercado estressou pelo medo da escalada, né? Então, tinha um componente muito político aí. Trump misturou os assuntos, né? Envolveu a questão de tarifas e econômica com a questão política. A gente sabe que a chance do Bolsonaro ser preso, do processo dele ser condenado aqui em setembro é muito grande. A gente sabe que o Supremo não vai recuar. Prisão domiciliar é um reflexo disso. Você vai ter um acirramento aqui da polarização, aqui pensando na política brasileira. Mas o mercado colocou nos preços o risco de, tá bom, você, como a questão é política, essa coisa vai se acirrar, eventualmente a retaliação pudesse ser maior, tá? Do lado do Lula, tem um benefício. Eu acho que ele é curto, mas ele ganhou, pelo menos ele tirou um noticiário negativo da frente, né? Ninguém está falando mais em INSS, essas questões saíram um pouco da corrupção, todas essas coisas estavam impactando o governo ao longo do mês de junho. O Lula está surfando um pouco nisso, mas ele tem limites, né? Não dá para ele escalar demais. Mas, num primeiro momento, a reação do governo, eles vazaram coisas do tipo, olha, talvez a gente vá tributar dividendo de empresa americana, assim, tentando reagir olhando para a conta capital, que é o grande problema. O mercado colocou no preço a probabilidade de você ter, ou a incerteza de você ter uma reação, uma escalada que passasse por bloqueios pela conta financeira, que aí sim teria um efeito dramático sobre a economia brasileira, né? Assim, eu acho que isso não vai acontecer. De lá para cá, parece que os ânimos diminuíram um pouco. Tem um risco agora, hoje, né, com essa notícia de hoje da prisão domiciliar do Bolsonaro. A gente tem que acompanhar um pouco qual vai ser a reação do governo americano. Mas tem duas coisas aqui que acabaram, acho que, favorecendo. A principal delas foi que o governo brasileiro percebeu que não tinha muitos instrumentos para retalhar. Ele passou de um discurso de retaliação, que foi a primeira reação no primeiro momento,
Eu acho que tinha uma crença, ou uma fé, ou uma esperança de que é, o panorama eleitoral brasileiro virasse alguma coisa tipo Canadá, tá? Em que o governo incumbente teve um ganho de popularidade gigantesco, o país fechou em torno dessa agenda mais nacionalista, de proteção aos interesses do país, etc. Esse negócio não aconteceu no Brasil. O Canadá deu super certo, aqui não aconteceu. E aí, no primeiro momento, o governo, talvez, pensando nisso, começou a pensar em retaliações maiores. Veio com aquela linha, aquela publicidade de soberania, etc. E, sim, não voou direito. Tá? Ele ganhou 1 ou 2 pontos, 2 pontos de popularidade, na média aí dos institutos, mas não foi tão forte. Se não tem o ganho político tão forte, ele pode ter muito prejuízo. Se o Trump retaliar do lado financeiro, nós temos um problema gigantesco. E esse problema cai no colo do Lula. Daqui até a eleição, é um problema que vai deixando de ser do bolsonarismo, o bolsonarismo criou isso. Mas se esse problema perdura, passa a ser incapacidade na negociação. Eu acho que o Lula percebeu isso. Sempre tem um grau de imprevisibilidade, governos ruins têm um grau de imprevisibilidade grande. Mas ele pelo menos deu uma recuada na questão na retórica ou no vazamento, nesses balões de ensaio. Não se fala mais em tarifa para Big Techs, não se fala mais em quebra de patentes, não se fala mais, ainda bem, em reter lucros e dividendos de empresas americanas, tá? Esse negócio, pelo jeito, saiu da frente. O Trump também, quando ele escalou por outro caminho, ele escalou agora nas pessoas físicas, então ele está indo para cima, primeiro dos ministros do Supremo, agora mais concentrado no Alexandre de Moraes. Eu acho que gradativamente, de novo, tem um caveat aqui da gente tentar saber se ele vai reagir ou não à prisão domiciliar do Bolsonaro, mas gradativamente esse negócio vai saindo da frente. Se ele não reagir agora, acho que gradativamente vai saindo da frente. A Putin, num certo sentido, serve para isso. Um cenário mais extremo. Agora, vamos seguir nosso base case aqui. Então, se esse negócio vai saindo da frente, você tem que fazer uma recomposição de preço importante. Vai ser gradual, porque assim, vai ter uma escalada política nisso. O julgamento final do Bolsonaro agora, em setembro. Então, eu não acho que você vai tirar todo esse prêmio da frente do dia para a noite, mas eu acho que vai ter uma recuperação, tá? O segundo ponto sobre isso tudo é como é que isso impacta 2026. Então, de novo, não teve uma recuperação de popularidade do Lula tão expressiva assim. Eu acho que ele quebrou a dinâmica negativa, isso é bom. Muito relacionado à cobertura de mídia, né? Agora o assunto passou a ser isso, deixou de ser os assuntos mais negativos para o governo. Mas isso não afeta a vida do brasileiro diretamente. Você não vai ter, a não ser que se você não escalar do ponto de vista financeiro, o câmbio não explodir, é, e, de novo, base case, não acho que isso vai acontecer, o resto, o efeito econômico é muito baixo. Então, isso vai saindo da frente gradativamente. E se isso sai da frente, eu continuo valendo os drivers fundamentais dessa eleição, que são os drivers econômicos, principalmente nível de preço de alimentação. Está ajudando no curto prazo, tem sazonalidade, mas isso volta a subir em breve. E perda de um eleitorado que eu diria mais de centro e que está virando um pouco mais de centro-direita. Parte disso está relacionado a uma coisa mais estrutural, né? Esse eleitorado de 2 a 5 salários mínimos que o Lula já perdeu há algum tempo, já volta com a direita há algum tempo, e parte disso é o eleitorado de centro que votou contra o bolsonarismo pelos exageros que o bolsonarismo fez na segunda metade do mandato. Esse eleitor não parece estar abandonando o Lula, não parece que vai voltar. Então, continua sendo uma eleição muito aberta, mas uma eleição que tem uma cara muito contra o governo. A chance do governo, a gente já falou isso algumas vezes, se o candidato da oposição for muito rejeitado. Então, se for alguém da família do Bolsonaro, não vai ser o Bolsonaro. E aí, eu acho que quando você olha para a soma zero lá da direita, essa crise ajuda. Tá?
No curto prazo, você tem esse ganhozinho do governo, mas se os drivers da eleição são esses que eu mencionei, a gente vai ter que voltar a olhar para isso. É isso que vai determinar popularidade e chances eleitorais. E na soma zero, então, na escolha do candidato que vai ser a oposição Lula, eu acho que o Eduardo Bolsonaro agora é muito difícil. Tá? Tem uma ameaça séria de prisão. O Bolsonaro não quer indicar a Michelle. A Michelle seria mais competitiva, mas eu acho que funciona menos para fazer uma grande negociação com o Supremo depois, né? Se num caso de indulto. A Michelle acabou de mudar o domicílio eleitoral para Brasília, então aparentemente ela vai ser candidata a senadora lá. Não está indo nem nas manifestações grandes aí do Bolsonaro. Essa agora não estava em São Paulo, ela estava em Belém. E o Flávio, que acho que a última opção virou meio resta um na família, ele tem um passivo jurídico que não é trivial. Então, o Flávio precisa de mandato. E nesse último Datafolha, você percebe isso, né? No primeiro turno, com o Flávio e os demais candidatos de direita, o Flávio tem 18, o Ratinho Júnior tem 11. Está muito perto para correr esse risco. A minha impressão é que sim, as coisas estão convergindo para o Bolsonaro ou apoiar o Tarcísio, ou eventualmente apoiar o Flávio, mas aí o candidato da centro-direita não é tão pato manco assim. Essa é a chance da centro-direita ter uma eleição com menos presença do bolsonarismo, tá? Então, quando você soma isso tudo, a minha impressão é que o cenário, apesar do Lula andar um pouco de popularidade no curto prazo, a dinâmica da eleição não mudou. E na escolha do candidato da oposição, as coisas beneficiam mais os caras centro-direita. Parece positivo. Tem uma dúvida sobre timing, a gente está posicionado olhando para o timing de decisão do Bolsonaro. Essa é uma coisa, a eleição está longe, mas o processo aqui, eu acho, do mercado para precificar a eleição vai ser por milestones. Então, você vai ter que passar por algumas marcas importantes. A mais importante é a escolha do sucessor do Bolsonaro. E para isso, eu acho que o evento da prisão é importante. Então, está perto, não acho que vai ser agora, no curto prazo. Agora, o Bolsonaro tem que surfar a onda de injustiça, perseguição, esse tipo de coisa. Mas eu acho que está perto. Ele tem menos instrumentos para fazer política agora, né? Já não conversa com mais ninguém, já tem as redes. Ele tem que afunilar as escolhas agora, tá? E eu acho que o Centrão vai começar a se mexer para isso também. Então, eu acho que faz sentido ter posição. Temos que carregar um hedge para as loucuras e para as escolhas ruins, isso não tem jeito. Então, tem coisas assim, aparecendo coisas extremas no cenário que a gente tem que proteger. Acho que o mercado precificou demais essas coisas, não vamos ter uma escalada tão forte em condições normais. Então, esse prêmio tem que sair da frente. Acho que vai aparecer um prêmio positivo para eleição, a gente vai ao cenário global, tá? Então, eu acho que manter basicamente a carteira que a gente tinha difícil, foi difícil, muito difícil de carregar em julho, mas eu acho que essa recuperação segue valendo. Acho que a gente viu um bump para baixo aqui, do que é uma trajetória muito positiva. Conciliar isso com o hedge de curto prazo, eu acho que é a melhor opção. É isso. Acho que tem uma pergunta aí, né? Duas aí. Tem, vamos lá. Elton, qual a sua estimativa do impacto das tarifas na inflação americana no curto e médio prazo? Essa é uma boa pergunta, assim, eu falei muito de atividade, e a atividade está ajudando realmente a pensar em queda de juros. Eu acho que quando a gente olha para a inflação, você tem uma tarifa média, deve ficar em uns 18, com 20, depende muito do que ele vai fazer com China, 19. Poxa, ela é relevante, então a gente vai ter um ganho de inflação. A questão maior é, assim, os primeiros dados que vieram saindo, o PSU está mais baixo. Então, além do PSU estar mais baixo, que também tem uma leitura sobre atividade, acho que não tem muita condição de demanda para passar,
Você também pode passar por outros lugares, por outras geografias, né? Ele está fazendo tarifas diferentes. Então, a impressão que eu tenho é que você está tendo condições de bypassar um pedaço disso. Esse Core PC vai ficar rodando mais perto de 3% por um tempo? Vai. Esse é um problema. Agora, eu acho que a gente tem que olhar para expectativas. Tarifa, se expectativas estiverem bem e a atividade estiver desacelerando, tarifa é um on-off. Ela muda preço relativo, não muda a dinâmica inflacionária. Está mais cara disso agora, tá? Acho que isso é um grande risco ainda, tem que ficar olhando para isso o tempo inteiro. Se as preços acelerar, expectativas abrirem, a gente tem que repensar o cenário. Mas não é isso que a gente está esperando, não. A gente acha que vai ter um aumento gradual, a gente vai ver esse corpo em si mais salgado ao longo do tempo, mas isso não vai repassar para expectativas e aí o que vai contar mais é a desaceleração da economia. Para o próximo. Bom dia a todos. Considerando maior exposição ao banco, a questão legal da Lei Magnitsky pode escalar e impactar o sistema financeiro do Brasil e os bancos? Banco do Brasil. Deixa eu falar aqui, se você quiser complementar. Assim. Mas Isso eu não sei muito. não, acho que não, acho que não impacta, porque assim, tem algumas coisas acontecendo, né? Os bancos já têm, né, já, pelo que os clientes já pediram parecer para bancas lá de fora, né, para ver qual que era o alcance que eles deveriam fazer. E assim, eles vão fazer isso, eles não vão, o STF mandou deixar a conta aberta, eles não vão deixar, porque senão eles perdem acesso ao mercado internacional por causa do ministro que está sancionado. Eu acho que não. Agora, o Banco do Brasil, eu acho que o Banco do Brasil tem outra rubrica, até, né? O Banco do Brasil é um problema. O Banco do Brasil acho que não faria isso também, né? O que também eu estava lendo sobre isso é que, eventualmente, a Caixa, por ser uma autarquia, ela poderia manter a conta do ministro. Agora, não sei, isso eu não sei dizer também. Agora, tem um comentário aí, Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um problema muito grande que é o agro, né? Que provavelmente ele, por ser o maior e é um cara que no fim acaba ficando com a seleção adversa do setor, ele ainda tem bastante coisa para os próximos trimestres, né? Para passar no resultado. Eu acho que ainda continua muito ruim. E assim, é aquela história, né? Toda estatal que o PT coloca a mão, né, dá no que dá, né? A gente já viu os Correios, que aconteceu. Banco do Brasil, assim, eu não sei se já aconteceu isso, mas sempre tem uma deterioração da qualidade da gestão do negócio. Agora, eu ficaria mais com o problema do agro, que aí eu acho que tem bastante coisa para passar ainda nos próximos trimestres. Boa. Elton, poderia falar um pouco sobre o nível de atividade no Brasil nesse segundo semestre de 2025? Alguns indicadores mostrando redução, impacto das tarifas, mas o governo não parece disposto a deixar. E por que a inflação volta a acelerar no final do ano? Então, vamos lá. Atividade, essa é assim, acho uma grande questão. A gente não está... eu gosto da história de redução de juros para justificar nossa posição, é importante, vai acontecer. Agora, não acho que a atividade vai colapsar a ponto de o BC ter que cortar juros muito rapidamente. Acho que tem uma boa discussão aí, meio que está nos preços. Se vai ser dezembro, janeiro, acho que esse é o range que acho que faz mais sentido, inclusive, para a comunicação do BCI, porque a gente está enxergando de atividade. O que pode mudar nisso? Eu acho. A gente olha os canais que me parece que tem um pouco mais de clareza. Atividade é um negócio, assim, quem foi com muita convicção em desaceleração de atividade, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, apanhou muito nos últimos anos, né? Então tem um ponto de interrogação. Mas eu gosto da história de apreciação do câmbio aqui, acho que é muito claro, isso faz parte do que a gente está vendo globalmente. Então, perda de valor do index vai impactando o real. E eu gosto da história eleitoral. Quando eu olho para a curva de juros, está em, sei lá, 180 bases de corte só o ano que vem todo. Se você começar a ter uma cara de uma inflação maior no global lá fora, o câmbio e a perspectiva de mudança de governo vão trazendo expectativas para baixo, tá? E aí, assim,
O potencial de cortes é muito maior, tá? É disso que eu gosto. Como é que a atividade entra nisso? A minha impressão é que a atividade está começando a desacelerar, então é meio uma opcionalidade, ela pode acelerar esse cenário. A atividade está começando a desacelerar, é mais para o lado do crédito, é esperado, o Copom fala isso, inclusive, na ata de hoje. É esperado, o crédito pega antes, é onde você vai pegar alta de juros rapidamente, então a gente está vendo crédito para PF diminuindo, está meio bump para PJ, mas aparentemente você está começando a diminuir também. A gente vê o consumo das famílias no nível de alavancagem, que é preocupante, então aparentemente você vai ver uma desaceleração. A gente está começando a ver uma performance um pouco pior das carteiras. Então, o crédito acho que vem para baixo. A sequência crédito diminui, a atividade diminui, você começa a impactar o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é outra parte dessa história, ela está brilhando ainda. O mercado de trabalho está muito forte, um crescimento ainda forte do mercado formal. Desemprego no low histórico. Claramente a gente tá no pleno emprego e a inflação de serviços é o dual disso, né? Ela espelha exatamente esse mercado de trabalho mais forte. Eu acho que ao longo desse semestre, esse mercado de trabalho vai desacelerando. A gente está vendo agora uma coisa mais consistente no crédito. Isso vai batendo no mercado de trabalho aos poucos. O governo vai tentar melhorar, retomar isso, vai tentar fazer expansão do jeito que vier, mas assim, isso vai deixar talvez essa desaceleração um pouco mais lenta, mas eu acho que ela vem, tá? Se ela vier mais rápido, eu acho que acelera nossa cabeça aqui, porque acelera o corte de juros. Mas eu acho que o cenário aqui está bom, se o BC cortar juros entre dezembro e janeiro, eu acho que com todos os elementos que a gente está comprado. Desculpa, sobre inflação. A inflação volta a acelerar no final do ano, porque ela está caindo agora por uma questão sazonal, é muita inflação de alimentos. E de junho até agosto, setembro, agosto mais, inflação de alimentos é negativa no Brasil pela questão climática, né? A partir daí começa a andar mais e a gente tem que lembrar aí, já entrando no ano que vem, que o ciclo da pecuária está invertendo, né? Então a gente vai ter uma escassez aqui de boi pelo ciclo da pecuária que impacta no preço da carne também no ano que vem. Então a inflação de alimentos no ano que vem não vai ser muito diferente desse ano. Boa. Foram essas perguntas, pessoal. Se ficou mais alguma dúvida, depois pode mandar para a gente que a gente responde. Apareceu mais uma. Era só agradecer. Beleza, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.